Abrir as suas Bíblias, agora sim, em Salmos 84. Salmo 84. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, EBD, Escola Bíblica Dominical. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer essa leitura responsível de todo esse salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial de bênçãos, coloca primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas sendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Verso 10 nos fala: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Como é maravilhoso nós estarmos aqui nesta noite, na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, onde nós podemos adorar a Deus, onde podemos prestar culto ao nosso Deus, aquele que nos criou e nos salvou. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero que você comece a expressar louvores ao Senhor agora. Comece a adorar a Deus nesse início de culto. Comece a dizer a Deus o quanto você ama, o quanto você necessita dele. Começa a abrir a tua boca, começa a declarar isso, a declarar as grandezas do Senhor. Oh Deus, como tu és maravilhoso, tu és Senhor de toda a terra e todo o céu. O Senhor reina, Senhor, desde a eternidade. Tudo está diante do Senhor, tudo vem de ti. Nós, ó Deus, estamos nesta noite para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós louvamos o Senhor, porque um dia tivemos um encontro com o Senhor e hoje nós podemos
A igreja pode se sentar. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nesse momento, nós vamos estar orando e clamando ao Senhor pela sua misericórdia em nossa vida, porque nós sabemos que nós temos pecado contra Deus, que nós pecamos contra Deus, e esse é o momento que nós podemos entrar na presença do Senhor, podemos pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, porque em Jesus há perdão de pecados. Não há perdão que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós podemos chegar diante de Deus e nos arrepender, dizer a Deus que estamos arrependidos e que queremos ser mudados, talvez de nossas atitudes, daquilo que nós fazemos todos os dias. Às vezes nós acostumamos a pecar e nós pecamos sabendo que estamos pecando. Muitas pessoas costumam dizer que são levados a pecar, mas na verdade nós pecamos porque nós queremos, porque o pecado está em nós, e nós pecamos porque nós desejamos pecar. Quando nós temos uma vida de santidade e buscamos ao Senhor todos os dias, nós podemos até pecar, mas iremos pecar menos. Então a palavra de Deus nos diz: aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, encobre os seus pecados, ele jamais prosperará. O pecado, ele nos deixa enfermos. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. No Isaías 59:2 fala que a mão de Deus não está encolhida para abençoar, mas o que nos afasta de Deus são as nossas transgressões, são o nosso pecado. Então quero pedir que a igreja esteja nesse momento curvando as suas cabeças e confessando a Deus os seus pecados. Depois de algum tempo, quero convidar o nosso irmão presbítero José de Arimateia que esteja orando em voz audível. Nos
possamos fazer hoje, que podemos fazer, ó Pai, e queremos fazer de todo o coração, Senhor, é nos consagrar ao Senhor, é nos entregar ao Senhor, é viver uma vida de santidade na Tua presença, uma vida que Te agrade, Senhor, uma vida que resplandeça a Tua glória, uma vida que Te dignifique, que Te honre, Senhor. Queremos nos consagrar, ó Deus, entregar a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa vida, Pai, tudo que temos e somos, porque Tu és o nosso Rei, Rei dos Reis. Nós nos consagramos a Ti, Pai.
vocês que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós nos alegramos com a presença de vocês aqui, junto de nós, e que você possa voltar quantas vezes quiser, e aqui também é a tua casa. Amém? Quero pedir os irmãos que olhem para trás, olhem para os lados e localizem um visitante, dê um aperto de mão, um abraço. Amém? Vou convidar aqui o reverendo Galdino. Vamos estar orando nesse momento. As crianças já estão lá embaixo, né? Estão ensaiando. Nós vamos orar. Quero pedir para você que estenda a sua mão direita. Vamos orar pelo pastor. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, porque até aqui nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos o Senhor, mas agora é o momento do Senhor falar conosco. Nós queremos ouvir, ó Deus, a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, ó Deus. Por isso nós queremos colocar a vida do teu servo, pastor Galdino, diante da tua presença. Pedimos sobre ele, ó Deus, a porção dobrada do teu Espírito, para que ele possa falar, ó Deus, de forma ousada, ó Deus, que tudo que vem do Senhor possa passar pelo seu coração e sair pela sua boca e edificar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus realmente nos dê sabedoria na ministração dessa palavra, que faça diferença nas nossas vidas. Hoje é um dia muito especial. Desde ontem à noite, na rede social, já tinha gente postando, né, Feliz Dia dos Pais, fazendo homenagens maravilhosas aos pais. É um dia muito especial hoje, que a gente comemora o Dia dos Pais. Nem sempre é a mesma pompa que tem o Dia das Mães, mas deveria ter o mesmo glamour, a mesma empolgação. Eu sei que mãe é mãe, mas pai é pai. Pai é pai também. Mas é um dia especial, um dia que nós lembramos dos nossos pais, lembramos daquele homem que nos criou, daquele homem que esteve ali junto com a gente. Muitas vezes também lembramos, às vezes, de lutas, de dificuldades. Mas nós não vamos falar só com os pais, apesar de estarmos trabalhando um pouco essa questão do pai, mas nós queremos estar trabalhando também para todos nós, porque a palavra de Deus, ela serve para o pai, mas ela serve também para a mãe e para os filhos. Todos nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. O verdadeiro pai não é aquele que gera o filho, também é aquele que gera, mas é aquele também que cuida, aquele que está junto. Às vezes a gente pensa que porque deu o nome é pai, e tem como negar, mas também é pai aquele que cuida, aquele que passa a mão na cabeça, não no sentido de passar a mão para o lado errado, mas de estar junto, de trazer para perto de si, de cuidar. E nesse sentido, nós também precisamos pensar no pai espiritual, da mãe espiritual, daqueles que adotam filhos espirituais para ensiná-los a palavra de Deus, para ensinar os primeiros caminhos. O texto que nós vamos ler hoje, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós queremos ver na vida de Paulo um pai exemplar. Atitudes que Paulo teve como pai. Assim nós podemos ver Paulo para os Tessalonicenses. Paulo tem atitude de pai, Paulo trata eles como filhos, inclusive ele chega a falar isso, né, num dos versículos que nós vamos ler, ele fala isso no versículo 11, como pais e seus filhos. Então Paulo nos trata dessa maneira, Paulo fala com eles, então isso é maravilhoso. Paulo deixou um legado, ele viveu para a glória de Deus. Isso é um legado, isso é uma herança. Isso é algo maravilhoso que a gente pode deixar de exemplo. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos isso, que Paulo deixou um legado. Paulo viveu para a glória de Deus. Então os filhos
espirituais de Paulo, pôde ver um pai que deixou um exemplo de viver para a glória de Deus. Nós pais, e não somente os pais, mas as mães, os irmãos, também precisamos pensar nisso. Pensar no que estamos deixando para os nossos filhos, biológicos e espirituais. Muitos talvez estão deixando heranças, casas, apartamentos, fazendas, carros, dinheiro no banco e tudo mais. Isso é legal. Isso é bom. Quem puder deixar para os filhos, ajuda já para começar a vida às vezes. Mas maior herança, maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, tal como Paulo, é de viver uma vida para a glória de Deus. Maior exemplo que nós podemos deixar para os nossos filhos é viver uma vida com temor e tremor diante de Deus. Você pode deixar todos os bens, você pode deixar muita coisa, mas se você não deixar o exemplo de uma vida com temor e tremor diante de Deus, você não deixou nada. Porque tudo sem Deus é nada. Você pode deixar o seu filho com aluguel para pagar no último mês, mas se você deixou ele com vida, com temor diante de Deus, você deixou tudo para ele. E é uma nova vida. Paulo proclamou o Evangelho. Quando a gente lê a carta de Tessalonicenses, a gente vai ver isso, procurando falar do amor de Deus para a igreja, mesmo não sendo sustentado pela igreja, não querendo ser pesado pela igreja, sem procurar interesses particulares e pessoais. E pai é assim. Pai trata os filhos, trata a casa, trata as pessoas, sem procurar interesses pessoais, sem procurar tapinha nas costas. Assim deveríamos ser nós também com os nossos filhos espirituais, com os nossos filhos biológicos, tratá-los sem esperar o tapinha nas costas, tratá-los falando ao amor de Deus sem esperar recompensa. Mas também o Paulo deixa um outro legado, uma outra herança de atitudes e de caráter. Paulo foi um homem de atitude, um homem de caráter, um homem que demonstrou todo o temor de Deus na vida dele através das suas atitudes. E às vezes a gente fala: não, ensinei meus filhos a adorar o Senhor, ensinei meus filhos, mas o exemplo, a atitude, eles precisam ver nas nossas vidas. Até hoje, um dos serviços que mais me dá prazer de fazer é quando eu mexo com uma coisa que suja. Seja mexer com concreto, apesar de não inventar muito, né? Mas mexer com concreto, já trabalhei de pedreiro, de servente, mexer em carro, que suja as mãos. Sabe por quê? Eu lembro do meu pai. Meu pai trabalha de metalúrgico. Então eu vi meu pai chegar com aquela roupa suja, aquela roupa de oficina, com as mãos meio sujas em casa, aquela expressão de cansaço, todo um serviço pesado. Então eu sempre gostei de fazer isso. É um exemplo do vida do meu pai. Então nós precisamos pensar nisso também. Paulo deixa atitudes, ele não deixa só teoria, ele não deixa só palavras. Paulo teve atitude e teve caráter para com os irmãos tessalonicenses, para com os seus filhos na fé. Isso nós precisamos ter também. E nós queremos refletir nessa noite com os irmãos, aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, do versículo 10, do versículo 9 ao 12. E depois nós vamos parar mais no 10 e no 12. Algumas orientações valiosas para a nossa vida, para que sejamos um pai exemplar. Ai, pastor, estou livre. Não, para que você seja uma mãe exemplar, para que você seja um filho exemplar. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 12. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, lutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos
para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Primeira orientação de uma vida exemplar, uma vida de um pai exemplar, de um filho exemplar, de uma mãe exemplar. No versículo 10: vós de Deus sois testemunhos do modo que, porque piedosos, justos e irrepreensivelmente procedemos em relação aos outros filhos. Paulo cita aqui 3 adjetivos: piedosos, justos e irrepreensivelmente. 3 coisas fortes para nós. Viver de forma piedosa. A palavra no original, no grego, traz a ideia de viver piamente, santamente. Viver de forma consagrada. Descreve o dever da pessoa para com Deus. Viver piedosamente é a minha maneira que eu devo viver para com Deus. Está se referindo ao meu contato, à minha vida, à minha prática para com Deus. A correta relação do ser humano para com Deus. Paulo fala: olha, eu vivi, estou vivendo, estou demonstrando isso para vocês. Modo porque piedosa, de forma piedosa, de forma santa, de forma separada, eu estou vivendo para vocês, no meio de vocês, e demonstrando isso. Queridos, se nós queremos ser exemplos, se nós queremos viver de uma forma correta, nós devemos viver de forma piedosa. A piedade tem que ser vista como uma vida de santidade, pureza e fidelidade de Deus, ou para com Deus. Não adianta eu falar que eu sou piedoso, não adianta eu falar que eu sou religioso, que sou membro da primeira igreja presbiteriana independente de Andradas. Viu como eu sou piedoso? Vou amanhecer com Deus toda terça, 6:30 da manhã. Olha que maravilha! Nada disso adianta se a minha vida não tiver santidade, pureza, fidelidade. Isso sim é piedade diante de Deus. Seja em casa ou na rua, as pessoas precisam ver isso em nós. Mas ele fala também de justa, de justiça, de justo, de maneira justa ali estar no meio deles. Indica o dever para com os homens, da relação correta que eu preciso ter comigo mesmo e com as outras pessoas. Paulo é um homem íntegro, sem dupla face. Paulo não era um homem junto com os irmãos e outro longe dos irmãos. Paulo não era uma pessoa da igreja e outra fora da igreja, no nosso contexto hoje. Paulo não tinha duas repartições do guarda-roupa dele. Essas roupas é de ver Deus, essas roupas é de ir para balada, essas roupas é de ir trabalhar. Paulo não tinha isso. Paulo só tinha uma face, ele não tinha dupla face. Paulo viveu de forma justa. As pessoas olhavam para ele em qualquer lugar e sabiam quem ele era. Nós cristãos queremos ter uma vida exemplar, queremos ser pai exemplar. Os nossos filhos precisam olhar para nós aonde nós estivermos e ver em nós pessoas consagradas a Deus, pessoas tementes a Deus. Não adianta, amados, nós falarmos que temos justiça, que somos justos, se nós não vivenciarmos isso. Não havia brecha no escudo da fé de Paulo, não havia área escura no caráter de Paulo. Paulo colocava a cabeça no travesseiro e descansava. Ele não ficava rolando para um lado para o outro, ele não ficava preocupado se amanhã ia descobrir aquelas coisas. Ele conhecia a justiça que ele vivia, ele conhecia o caráter, a personalidade que ele tinha para com os irmãos. Ele não tinha preocupação, ele descansava. Assim nós precisamos ser, uns para com os outros. Assim nós precisamos ser para com a igreja. Assim nós precisamos ser para com os nossos filhos na fé, para com os nossos filhos biológicos. Eles precisam ver em nós essa justiça. Paulo também, ele é irrepreensível. No original a palavra tem a ver com o reflexo público da vida, a minha vida pública. Fala de uma relação correta para com o outro. Os inimigos de Paulo podiam odiá-lo. E como odiá-lo? A gente percebe na carta aos Coríntios Paulo defendendo o seu apostolado, Paulo falando da sua vida íntegra e tudo mais. Por quê? Porque pessoas se levantaram no meio da igreja e falavam de Paulo, inventavam calúnia de Paulo. Mas diz o texto aqui que ele viveu de forma irrepreensível
Eles podiam fazer tudo isso, os inimigos, mas não podiam encontrar nada que o envergonhasse. Olha como que é bom. Às vezes as pessoas falavam mal da gente, e a pessoa que escutava falava assim: olha, o Caio não conhece aquele cara. Você pode até falar que isso não é verdade, tenho certeza, eu posso, vamos lá conversar com o Caio, porque eu conheço a vida. Pessoa irrepreensível no seu proceder, no seu agir, no seu deitar, no seu levantar. Paulo era irrepreensível. Tinha seus erros, era temperamental, era. Mas quando ele era também, ele tinha humildade de pedir perdão e aceitar e tentar mudar. E nós precisamos pensar nisso também. Se nós queremos ser exemplo, pai exemplo, filho exemplo, mãe exemplo, eu preciso procurar essa vida irrepreensível, onde as pessoas podem até falar de mim, mas vão falar mentira por causa da minha vida. Onde as pessoas vão escutar e falar assim: olha, eu duvido. Mas quantas vezes a gente ouve algumas coisas e fala assim: nossa, Pai, tem misericórdia que não seja verdade. Senhor, tem misericórdia que não tenha feito isso, Senhor. Pai, apaga isso, Senhor. Quantas vezes a gente pede isso? Porque muitas vezes a gente tem uma vida irrepreensível. Quantas vezes as pessoas vêm conversar com a gente já se arma todo, já colocamos pedras nas mãos para poder atacar também, porque muitas vezes não somos irrepreensíveis. Paulo tinha uma vida irrepreensível, se ele tinha essa vida com o pessoal Tessalonicenses. Os Tessalonicenses ele fala, né? Irrepreensível procedemos em relação a vós outros, seja eu que você dessa maneira com vocês. Eu procurei ter uma vida íntegra na presença de vocês. Eu procurei mostrar para vocês a minha vida. Agora levante um. Eu imagino Paulo aqui no púlpito da igreja. Algumas acusações ele fala assim: levanta um aí que pode apontar o dedo e falar de mim e provar que eu não fui o que eu falei, que eu não vivi o que eu preguei, o que eu ensinei para vocês. A gente precisa pensar nisso. Nós temos que ser exemplos. Como falei há pouco, exemplo em casa, no serviço, aonde nós estivermos. Não basta sermos exemplos aqui na igreja. Aqui na igreja está tudo bonitinho. Não basta ser exemplo. Nós temos que ser exemplo em todos os lugares. Eu lembro agora, quando o inimigo das nossas almas, o chifrudo, capeta, quando é narrado ali no livro de Jó, que ele chega perante Deus e fala assim: Deus, e aí Deus, tudo bem? Está dando uma voltinha ali na terra, eu vi aquele crente lá, que é tal de Jó. Deus fala assim: ele lá é presbiteriano, é batista, filho. E Deus fala assim, e Satanás fala assim com Deus: que nada, só abençoe ele tem saúde, tem tudo. Você não pode ir lá e tocar nele, porque lá eu conheço, porque lá eu sei que ele é irrepreensível, porque lá eu sei que ele tem uma vida digna na minha presença. Satanás vai lá e faz tudo que você sabe, rebenta com a vida de Jó. Aí diz que em tudo Jó não continue íntegro, continue irrepreensível. Não teve como Satanás teve que desistir. Deus falou: vai cheio. Você viu esse camarada aí? É desse. Como disse o grande Jeremias, gente boa. Seja gente boa. Camarada é filho. Vida irrepreensível. Se nós queremos ser exemplo, nós precisamos realmente, irmãos, estarmos caminhando de modo digno, do modo que devemos viver. Em segundo lugar, segundo as orientações que Paulo nos dá, nós queremos ser pai exemplo, pai exemplar, queremos ser mãe exemplar, filho exemplar. No versículo 12, ele fala assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Atitudes que devemos ter. Primeiro que coloca exortação, diz exortamos.
Essa palavra às vezes tem algumas conotações meio assim, parece que é de coisa mais grave, mas a ideia que se dá no original no grego é a ideia de estar do lado, para encorajar. Exortar não é só tacar pedra, é estar junto. Eu falo, olha, vamos caminhar junto, você consegue, você vai superar isso, eu vou estar junto com você. Você está errado, mas eu vou andar com você. Um pai, um verdadeiro amigo, verdadeiros cristãos, ele procura equilibrar entre a disciplina, você chamar a atenção, corrigir e com encorajar. Falar, vamos juntos, nós vamos superar. Você precisa corrigir. Não é passar a mão na cabeça, mas é caminhar junto, é corrigir e caminhar junto. São atitudes que precisamos ter para nos fazer com os outros, de exortação. Precisamos exortar os irmãos na fé. Com amor, sim, mas com firmeza, com transparência. Nós precisamos estar dispostos a caminhar juntos, a andarmos juntos. Um pai é assim. Um pai corrige o filho, fala, agora vamos juntos, filho, eu vou te ajudar ele. O verdadeiro amigo, ele chega e fala para mim, você está errado. Quando é verdadeiro. Porque quando é só amigo, não, esqueceu, todo mundo faz, vamos fazer também, eu te ajudo. Isso não é amigo. Por isso que muitas vezes os filhos têm os melhores amigos fora de casa, não é o pai amigo. Por isso que muitas vezes eu procuro os melhores amigos fora de casa. Porque na verdade o que ele acha que é melhor amigo é aquele que vai apoiar ele nas coisas que ele faz. O verdadeiro amigo não é aquele que apoia nos erros, é que corrige os erros, te apoia nos acertos e te dá força para você caminhar. O verdadeiro pai, um pai exemplar, um amigo exemplar, uma mãe exemplar, é aquele que ministra amor, é aquele que faz discípulos, é aquele que caminha junto. Mas uma outra atitude que devemos ter, de consolo, consolando-nos, em ação completa, de ajuda a pessoa a se sentir melhor e a fazer as coisas de forma melhor. Muitas vezes a gente só pensa no pai na hora de pedir as coisas. Na hora que as coisas dão tudo errado, a gente vai chorando. O pai está ali para abraçar, para fazer um cafuné. Ah, pastor, meu pai pode fazer cafuné em mim. Se eu já tivesse ideia também. Nós homens às vezes somos meio machistas, meio bobo. O homem tem umas coisas bobas. Tá? O homem pode achar o pão bonito. O homem tem uma coisa bonita na igreja. Não tem problema isso. Eu até falei para a irmãzinha, falar bonito. Ó, tem dificuldade com isso. Tem filho que tem dificuldade até que dá um beijo no pai. Se o pai estiver na rua, o filho dá um beijo no filho, o outro no filho, ai, para com isso, coisa feia. Mas nós de lá chorar, reclamar a vida, o pai tem que estar lá para dar consolo. O verdadeiro amigo é aquele que dá consolo, mas está junto em todos os momentos. A verdadeira mãe é aquela que dá consolo também. Mas nós também precisamos entender isso. O Paulo fala que os consolava, ele estava junto com eles, consolando, levando a palavra de esperança, de ânimo, de renovo. Nós precisamos disso também na nossa vida. Mas Paulo também fala que tratar deles como filhos, exortamos, consolamos e admoestamos. A ideia do admoestar é do confronto, de confrontar. O papel de um pai exemplar, de um amigo verdadeiro, de um amigo exemplar, não é o tempo todo agradável. Tem filho que fala assim, meu pai não me ama, ele não me deu o que eu queria. Às vezes te amam muito mais do que me tem te dado. Te amam muito mais. Eu lembrei agora de uma mãe que alguns anos atrás ela perdeu um filho, né? Uma morte trágica, né? Machado, a Chiquita ali, conhece, a Cidinha, a Sandra conhece, que é a Sandra e o João Otávio. Ainda hoje eu deixei a mensagem para ele no Face. E uma das coisas que o Marcelo mais gostava de fazer era andar de moto. Eu vi a mãe falando o seguinte, olha, depois de alguns dias, eu agradeço a Deus que meu filho não morreu em cima de uma moto.
Eu acho que eu não ia me perdoar, porque eu nunca quis dar ele uma moto, mas acabei deixando. Essa frase sempre me marcou. Porque às vezes o verdadeiro pai é aquele que confronta o filho e fala não. Não é agradar o filho o tempo todo. O pai exemplar não é aquele que deixa o filho fazer o que quer. Ele tem que confrontar o filho, ele tem que mostrar autoridade. E o filho tem que saber disso. O verdadeiro amigo também é isso, ele tem que confrontar o seu amigo. Tem que estar ali. Ele confronta as pessoas. Ainda que isso nos leve às lágrimas. As demonstrações às vezes nos levam a chorar. Às vezes a gente chora. Mas às vezes a gente ensina muito com isso. Se nós temos realmente sermos exemplos, não só para os nossos filhos na fé, para as pessoas, para a cidade, nós precisamos também conformar. Precisamos ter posição. Paulo sempre teve isso. Se nós realmente queremos, irmãos, ser um pai exemplo, um amigo exemplo, uma mãe exemplo, um filho exemplo, qual é a finalidade de tudo isso? Eu quero concluir com o finalzinho do versículo 12. Paulo fala assim: para viverdes como modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A nossa vida deve se equilibrar com a vida de Cristo. Querido, as nossas atitudes, o nosso modo de viver deve ser equilibrado. É como você pegar uma balança, ou aquelas balanças mais antigas, na época que Paulo César usava, para vender laranja, eu pegava no meio, tinha 2 pratinhos de cada lado. Eu vi isso no desenho, não que eu conheci, viu, Paulo? Aí você colocava o peso, colocava as frutas do outro lado, colocava as coisas do outro lado, até a balança equilibrar. Assim tem que ser a nossa vida para vivermos de modo digno do Senhor. Tem que ter um equilíbrio. A vida de Cristo, o exemplo, os mandamentos e ensinamentos de Cristo, o meu modo de ver, as minhas atitudes. Precisa ter um equilíbrio. Ai, pastor, mas não sou Cristo, é Deus. Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você acha que é difícil colocar o padrão de Cristo, coloca o padrão de Paulo. Precisamos equilibrar nossa vida. Precisamos fazer diferença nisso. Infelizmente hoje, muitos não têm deixado uma herança digna para os seus. Infelizmente hoje, muitos não têm vivido de modo digno, com atitudes dignas. E isso é triste, porque nós estamos deixando de exemplo. Pregue a palavra. Se preciso for, use a palavra. Agostinho falou isso. Atitude, modo de viver, coisa coerente, coisa que mostra a diferença em todos os lugares. Que nós, como igreja, possamos pensar que tipo de exemplo nós temos sido. Que tipo de exemplo tem estado na nossa vida? Como nós temos feito as coisas do nosso viver? Como eu falei, como eu vi hoje, muitas vezes no Face, hoje, muitas pessoas falando: nossa, meu pai é meu exemplo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Meu pai também é meu exemplo. Talvez você fale assim: ai, pastor, mas meu pai não foi um exemplo para mim. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu sei disso. Eu sei que pode acontecer. Mas creia, primeiro, você deve honrar ele até teu pai. Segundo, olhe as coisas boas, olhe coisas boas. E sigam as coisas certas da vida. Busque a sua direção certa. E que você seja um exemplo de pai, de mãe,
ou de irmão, ou de filho, em nome de Jesus. Que você faça a diferença, em nome de Jesus. E que não fique só em palavras, mas que seja de atitude, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai, Tu és o exemplo maior da nossa vida através de Jesus Cristo, que aqui, ó Pai, passou alguns anos nesta terra e nos deixou, Pai, maneiras e atitudes de viver uma vida digna e exemplar diante do Senhor. E muitos servos e servas do Senhor, Pai, estão vivendo isso. E nós pedimos que nós também queremos viver de modo digno, com atitudes dignas, para a glória do Senhor. Para que a nossa vida dignifique realmente a grandeza do Senhor. Para que a nossa vida seja um espelho que reflete a Tua glória, o Teu poder, o Teu caráter. Pai, nos dê, Pai, a Tua direção e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vou estar pedindo ao pessoal do louvor que tirar todos os instrumentos daqui, por favor. Pode desmontar. O Gustavo projetou ali. Lembrando, irmão, o pessoal do louvor, vamos tirando aqui. O retorno vai para o cima do banquinho, está com o irmão que vai retorno. Sexta-feira que vem, 19h30, nós temos um culto de ações de graça da cada irmã do Cida Coelho, ali na rua do Shopping Frutas 285. Tá? Então, logo aqui pertinho mesmo, rua do Shopping Frutas 285, sexta-feira, 7h30. Contamos com todos os irmãos que puderem estar lá conosco, que estejam lá participando com a gente, em nome de Jesus. Sexta-feira, 7h30. A irmã já não vem mais na igreja, ela sente a vontade de estar junto com os irmãos. Então, contamos com todos os irmãos lá. Vamos apresentar, a gente está no espaço todo limpo aqui. Vai. Tá caindo? Não sei como é que seria. Só tá na mão. As nossas crianças estarão fazendo a apresentação. Queria agradecer os pais, em nome dos filhos aí, que se dispuseram a carregar os filhos, a trazerem, né? Foi 8 ou 9 ensaios que eles tiveram, ela voltaram bastante para fazer essa apresentação. Então, assim, está muito bonitinho. Gostaria que todos nós prestassem bastante atenção
pudéssemos compartilhar com eles essa apresentação. Pergunta, Lídia, quer que apague aqui? Vai ligar. Só com dor nas costas. Né? O que você fez, Gu? O que você fez, Gu? Aquele rádio não funciona, Gu. Gu, faz funcionar. Aquele rádio não funciona. Não funciona. Olha que judiação. Tô vendo que as costas registradas. Gu, liga de novo aí, Gu. Não desliga não, Gu. Eu vou fazer um desafio para os pais. Né? Vocês viram quantas crianças? Beleza, e os pais vão dançar? Como é que é? O negócio do sapinho pular vai ser bem difícil, o resto a gente faz. Quero fazer um apelo para os pais. Traga seus filhos na escola dominical, gente. Eu sei que às vezes é difícil, mas traga, eu tenho certeza que é bênção na vida de vocês. Chama a coordenadoria de adultos na frente. Boa noite, gente. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos que estão aqui. Para todos os pais que vieram aqui hoje, que se dispuseram a estar aqui, porque isso é muito importante para nossas crianças, eles se sintam valorizados, eles gostam disso. Então, muito obrigado por todos. E essa, como uma noite muito especial, a gente preparou uma lembrancinha, assim, que vai ser muito especial também para cada um. Eu, como o pastor falou, desafio, eu quero deixar essa lembrança em nome da coordenadoria, da igreja, para que vocês
a hora que receber e se dispõe a estar junto com os pais neste momento. É um DVD, então que vocês sentam um tempo e fiquem esse tempo vendo esse trabalho que a gente fez para passar para vocês. Vocês vão ver que maravilha, tenho certeza que vocês vão gostar, e os pais de vocês. Então, que vocês orem com eles, que vocês passem esse tempo com eles. E que Deus abençoe a vida de cada pai que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir então aos filhos que os pais estão aqui na igreja, que venham aqui, pegam assim com o seu pai, lembrando, você deve orar com o seu pai. Não é só entregar, não, pai, não, você vai fazer uma oração com o seu pai. Então os filhos ou os pais estão aqui na igreja. Teu pai está na igreja. Quem tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos, são presentes só, tá? Às vezes tem 6 pais. Segura. Assim, segura bem no meio da lente, a câmera. Faltou só o meu óculos. Ele está de óculos escuro hoje com esse boné na rua, o pessoal todo mundo respeitou. Nós queremos agora, os pais que estão aqui na igreja, e o seu filho não está aqui, coloque em pé, que algum jovem adolescente da igreja vai te entregar uma lembrança também e orar com você. Então os pais, quem é pai, se coloque em pé que o filho não esteja aqui. Todas as pessoas que estão conosco. Se o irmão é pai, pode ficar em pé, fica tranquilo. Todos os pais que estão conosco, fiquem em pé e peço que os jovens, adolescentes, que puderem, vão lá entregar uma lembrancinha, vão lá, irmãos, tem mais gente, vai lá entregar e fazer uma oração com os que os pais receberam. Faça uma oração com o pai que está aqui. Tem algum pai aqui que não sabe? Mateus? Já ganhou? Pegou o seu presente? Então, olhe com ele aí para nós. Agora, os filhos, que os pais não estão aqui, nós temos algumas lembrancinhas a mais, sempre tem. Não sei se vai dar para todo mundo. Então, assim, não faça como o Rubinho, faça como aí com o Senna. Pega essa lembrancinha rapidinho. Os filhos que estão aqui, que os pais não estão, pode pegar a lembrancinha aqui. Aqui, ó, notícia. Então, se você é filho e seu pai não está aqui, pode pegar a lembrancinha para você levar para ele. Tá? Tem mais alguém que é filho que o pai não está aqui? Tem mais algumas lembrancinhas? Eu tô, Pode mas pegar. Seu menino pegou? Só pra tacar uma aqui pra mim. Ô Lourdes, dá uma aqui pra mim também. Ariane, ela pegou o marido dela? Pegou? Ah, muito bem. Gente,
E a gente sempre escolhe um pai para estar homenageando, ele leva sempre 2 presentinhos. Eu vou chamar um pai aqui para representar todos os pais nessa noite, por um motivo muito especial. Eu acredito que o homem, tal como a mulher nem sempre ela gosta dessa parte, porque às vezes parece assim que está chegando na quarta idade. O homem nunca chega, o homem é sempre assim mais jovem, mais robusto, tudo mais. Né? Mas robusto realmente, olha, depois a gente vai assim. Mas então assim, hoje eu quero chamar um pai para representar todos os pais, porque eu digo que se o Senhor Jesus Cristo não voltar até lá, eu terei uma enorme alegria quando acontecer comigo o que está acontecendo com ele este ano. Eu acho que acontece esse ano ainda. É maravilhoso, gente, a gente vê os filhos dos nossos filhos. Então a gente fala que mãe é mãe 2 vezes, eu também creio que pai pode ser pai 2 vezes. Então é maravilhoso essa dádiva de ser avô. Então eu queria homenagear um pai que vai ser avô. Eu também estou no dia ser avô. Você está novo, muito se liga, pelo amor de Deus. Caso bem quiser, mas eu sonho de ser avô. Então eu queria homenagear esse pai, representando todos os pais. Então eu queria chamá-lo para vir à frente, que este ano, eu sei que ele vai comprar um charuto, mas nas 2 garrafas de suco de uva eu ajudo ele a tomar. Né? Quando nasceu o netinho lá. Nem que a gente tem que ir lá na roça, tomar com suco de uva, mas a gente vai tomar junto. Não descobriu ainda? Ferraz. Vem cá, Ferraz. Vai, Corinthians! Deus abençoe, viu? Você seja um avô exemplar, em nome de Jesus. E eu vou pedir agora um neto que ore para os pais. Quem é neto? Quem já tem avô, que ore para os pais. Oi? Quem não tem? Não, tem a... Tá, perdão. Quem não tem avô? Vou perguntar. Então vamos mudar assim, quem teve o privilégio de conviver com o avô? Eu tive só com o avô, pai do meu pai, um tempo muito pequeno, mas foi um privilégio. Então quem tem um avô assim, que conviveu com o avô, está convivendo com o avô, né? Por favor, ore por nós. Vou ter que chamar alguém pelo nome? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelas nossas famílias, Senhor. Pais, ó Deus, mães, tias, avós, primos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque cada um deles é parte de nós, ó Deus, é parte da nossa história, Pai. Em especial, quero te agradecer pela vida do Antônio Ferraz, da sua família, da Zilene, dos meninos, ó Deus, da Patrícia. Que o Senhor continue a derramar suas bênçãos sobre a vida deles. Que nessa nova fase, ó Deus, em que eles terão o privilégio, ó Pai, de viver essa experiência maravilhosa, que o Senhor dê a eles sabedoria, Pai. Sim, Pai. Que o Ferraz seja para essa criança, Deus, como meus avós foram para mim, Senhor. Exemplos, ó Pai, de vida. Criaram, ó Deus, os meus pais, ó Deus, da forma mais perfeita possível, da forma como eles podiam. E meus pais me passaram esse exemplo, ó Deus, através dos meus avós, Senhor. Te agradeço e peço que o Senhor faça do Ferraz um avô assim, que deixe um legado para os seus netos e para a sua família. Em nome de Jesus, te agradeço também por cada pai presente aqui hoje. Te agradeço pelo meu pai. Peço que o Senhor guarde ele onde quer que ele esteja agora. Livre ele de todo mal. Coloque teus anjos acampados ao redor dele. E continue cuidando, Senhor, de cada pai aqui, chefe de família, Senhor, nos seus afazeres, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas realizações pessoais, como servos, como filhos teus, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando e derramando tuas mais ricas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. No final da mesa, estarei da foto junto com o Ferraz, com o presidente Paulo, cumprimentando os irmãos. Nós agradecemos mais uma vez para a grande de adultos. Deus continue abençoando a vida das irmãs. Santo Deus, eterno Pai, rendemos graças ao teu nome
bendizer o Senhor para todo sempre. Honra, glória, louvor e adoração nós entregamos diante do teu altar. Neste momento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do teu Santo Espírito seja sobre nós e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Não saia sem abraçar o Pai.